Seu marido mudou completamente e ela vivia o casamento dos sonhos. Mas um segredo escondido nas mensagens revelou uma verdade que a deixou em choque. O ar da casa parecia pesado, denso como o silêncio que se instalara entre Mariana e Renato. Aos 35 anos, Mariana sentia o peso de cada um dos seus dias, uma exaustão que não vinha do trabalho ou dos filhos, mas da alma. Olhava para Renato, o homem com quem dividia a cama, os sonhos e a vida por mais de uma década, e via um estranho. Aos 39 anos, ele parecia tão distante quanto a lembrança do homem apaixonado que um dia a fez acreditar em para sempre. O casamento, ela concluía com uma resignação amarga. Estava morto. Talvez não oficialmente, sem papéis assinados ou malas na porta, mas morto em sua essência. A casa, antes um ninho de amor e risadas, transformou-se num campo minado. Cada conversa era uma discussão potencial, cada olhar, um julgamento. As paredes pareciam ter absorvido as palavras duras, os gritos abafados e as noites de choro solitário. Mariana lembrava com uma clareza dolorosa do início, da paixão avassaladora, das promessas sussurradas no escuro. Onde foi parar tudo aquilo? A resposta, ela sabia, estava espalhada pelos últimos anos, fragmentada em eventos que, somados, formaram a ruína em que viviam. As 2 gravidezes foram o ponto de virada. A primeira de Lucas, hoje com 9 anos, foi marcada por enjoos constantes e um cansaço que a derrubava. Renato foi um parceiro presente, mas de uma forma quase protocolar. Acompanhava nas consultas, perguntava se ela estava bem, mas parecia incapaz de compreender a transformação avassaladora que acontecia dentro dela. A segunda gestação, a de Sofia, agora com 7, foi ainda mais dura. Uma gravidez de risco que a forçou a um repouso quase absoluto, acentuando seu isolamento. Foi depois do nascimento de Sofia que a escuridão a engoliu por completo. A depressão pós-parto chegou sem aviso. Um ladrão silencioso que roubou suas cores, sua alegria, sua capacidade de sentir. O choro do bebê ecoava em sua cabeça como uma acusação. O amor pelos filhos era imenso, visceral, mas vinha acompanhado de uma culpa paralisante por não conseguir ser a mãe radiante que idealizava. E Renato não soube o que fazer. Ele tentou a seu modo. Dizia para ela se animar, para ver o lado bom das coisas, para ser grata pelos filhos saudáveis. Suas palavras bem-intencionadas soavam como facas, aprofundando o abismo de incompreensão entre eles. Ela se sentia invisível. O corpo, que gerou 2 vidas, agora parecia um invólucro estranho, flácido, marcado. O desejo, antes uma chama viva, apagou-se completamente, substituído por um cansaço crônico e uma profunda aversão ao toque. A cama do casal tornou-se o símbolo máximo daquela distância. Um deserto de lençóis frios, onde cada um se virava para o seu lado, fingindo um sono que não vinha, separados por um abismo de ressentimentos. As tentativas de Renato, raras e desajeitadas, eram recebidas com recusas que ele interpretava como rejeição pessoal, e não como o sintoma de uma dor que ela mesma não conseguia nomear. As discussões tornaram-se a única forma de comunicação. Brigavam por tudo e por nada, pela toalha molhada sobre a cama, pela forma como ele falava com as crianças, pelo dinheiro, pelo silêncio. Cada briga era um pretexto para desenterrar mágoas antigas, uma lista de falhas e decepções que ambos sabiam de cor. Ele a acusava de ser fria, de tê-lo abandonado. Ela o acusava de ser egoísta, de nunca tê-la enxergado de verdade. Eram 2 pessoas feridas, atacando-se mutuamente na esperança de fazer o outro sentir um pouco da sua própria dor. Mariana sentia-se definhar. A mulher vibrante que amava seu trabalho, que saía com as amigas e tinha projetos, havia desaparecido.
Agora, sua vida era uma rotina cinzenta, um ciclo de cuidar da casa, dos filhos e de um casamento que lhe sugava as energias. A ideia do divórcio surgia em sua mente com frequência, uma fantasia de libertação. Mas então ela olhava para Lucas e Sofia, para seus rostinhos inocentes, e o medo a paralisava. Como poderia destruir a família deles? Como arcaria com tudo sozinha? A culpa e o medo eram correntes pesadas que a mantinham presa àquela infelicidade. Numa terça-feira chuvosa, depois de mais uma manhã de silêncio cortante durante o café, Mariana tomou uma decisão. Não era o divórcio, ainda não. Era algo menor, mas que pareceu um passo gigantesco. Marcou uma consulta com uma terapeuta de casais. Apresentou a ideia a Renato naquela noite, não como um pedido, mas como um ultimato. Ou nós vamos, ou para mim não dá mais, disse ela, a voz firme escondendo o tremor das mãos. Para sua surpresa, ele concordou. Talvez o desespero em seus olhos o tenha alcançado. As primeiras sessões foram desastrosas, um festival de acusações mútuas, mediadas por uma profissional paciente. Mariana sentia-se esgotada após cada encontro, como se tivesse revivido anos de dor em uma única hora. Renato, por sua vez, parecia resistente, defensivo, incapaz de admitir suas falhas. Para Mariana, aquilo era apenas a confirmação do inevitável, o último prego no caixão de seu casamento. Ela já não tinha esperança. Estava apenas cumprindo um protocolo para poder dizer a si mesma e aos filhos, no futuro, que havia tentado de tudo. Ela se preparava para o fim. Mentalmente, já ensaiava as conversas, planejava a logística, imaginava a vida sem ele. A dor era imensa, mas havia também um fio de alívio na perspectiva de finalmente poder respirar. O que Mariana não podia imaginar, nem em seus sonhos mais delirantes, era que o homem sentado ao seu lado, no sofá da terapeuta, o mesmo homem que parecia ter se esquecido de como amá-la, estava prestes a sofrer uma transformação tão profunda e repentina que a faria questionar tudo o que acreditava saber sobre ele, sobre seu casamento e sobre a própria realidade. O fim que ela esperava estava, na verdade, prestes a dar lugar a um começo. Mas um começo construído sobre uma base que ela desconhecia, um segredo que, uma vez revelado, teria o poder de ser ainda mais devastador do que a ruína que ela já conhecia. A mudança não aconteceu como um trovão, mas como uma brisa suave que, aos poucos, começou a dissipar o ar pesado da casa. Foi sutil no início, quase imperceptível. Uma manhã, algumas semanas após o início da terapia, Renato levantou-se antes dela. Quando Mariana entrou na cozinha, sonolenta e já armada para a indiferença habitual, encontrou a mesa do café posta. Não era apenas o café passado. Havia pão fresco, queijo fatiado e o iogurte que ela gostava. Ele estava de costas, preparando as lancheiras das crianças, e se virou com um sorriso contido. "Bom dia. Dormiu bem?" ele perguntou. A pergunta era simples, corriqueira, mas o tom era diferente. Havia uma genuína curiosidade ali, algo que ela não ouvia há anos. Mariana ficou paralisada por um instante, o coração batendo um pouco mais rápido. A desconfiança foi sua primeira reação, um mecanismo de defesa aprimorado por anos de decepção. "O que ele quer?" pensou. Respondeu com um monossílabo e observou cada movimento dele, procurando a armadilha, a ironia, a expectativa de algo em troca. Mas não havia nada. Ele apenas continuou a arrumar as coisas, assobiando uma melodia qualquer, e antes de sair para o trabalho, deu-lhe um beijo na testa. Um beijo que não pedia nada, apenas se dava. Nos dias que se seguiram, esses pequenos gestos começaram a se multiplicar. Renato passou a chegar mais cedo do trabalho. Em vez de se jogar no sofá e ligar a televisão, ele entrava em casa e sua primeira pergunta era: "Precisa de ajuda com alguma coisa?"
Ele começou a organizar o banho nas crianças, a ajudar com o dever de casa, a guardar a louça do jantar, sem que ela precisasse pedir, implorar ou iniciar uma briga. Mariana observava tudo com um ceticismo cauteloso. Ela comentou com a terapeuta, que sorriu e disse que talvez ele estivesse finalmente absorvendo as sessões, entendendo seu papel e o impacto de sua ausência. A explicação era lógica, plausível. Mariana quis acreditar. Era mais fácil acreditar na terapia do que na possibilidade de haver outra razão, uma que ela não pudesse controlar. Aos poucos, a muralha de gelo que ela construiu ao redor de si começou a apresentar pequenas fissuras. A transformação de Renato não era apenas prática, era emocional. Ele voltou a olhá-la nos olhos durante as conversas. Passou a perguntar sobre o seu dia, não de forma automática, mas com interesse real, lembrando-se do nome de um colega de trabalho dela que a irritava ou do projeto em que ela estava trabalhando. Numa noite, durante uma discussão que começou pelo motivo trivial de sempre, o controle remoto, algo inédito aconteceu. No meio da troca de farpas, quando Mariana já se preparava para a escalada de acusações, Renato parou, respirou fundo e disse: "Você tem razão. Eu errei. Desculpe." O silêncio que se seguiu foi mais chocante do que qualquer grito. Mariana ficou sem palavras. Renato assumindo um erro, pedindo desculpas sem um mas em seguida. Aquilo era tão impensável que, por um momento, ela se perguntou se estava sonhando. Ele se aproximou, pegou sua mão e disse: "Eu sei que tenho sido um marido ausente e um idiota na maior parte do tempo. Estou tentando mudar, de verdade." A sinceridade em sua voz a desarmou completamente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eles dormiram próximos, não apenas dividindo o mesmo colchão, mas compartilhando um espaço de trégua. A desconfiança de Mariana começou a dar lugar a uma esperança frágil e tímida. E Renato parecia determinado a nutrir essa esperança. Numa sexta-feira, ela chegou em casa exausta, sonhando apenas com um banho e sua cama. A cena que a recebeu na sala de estar a fez parar no batente da porta. Havia um vaso com suas flores favoritas, girassóis, sobre a mesinha de centro. O cheiro de comida vinha da cozinha. Renato apareceu, secando as mãos num pano de prato com um sorriso largo. "Surpresa, hoje o jantar é por minha conta. Pode ir tomar um banho relaxante. Eu cuido de tudo." Enquanto a água quente do chuveiro escorria por seu corpo, as lágrimas se misturavam a ela. Eram lágrimas de alívio, de confusão, de uma felicidade que ela tinha medo de sentir. Era bom demais para ser verdade. O homem que mal se lembrava do aniversário de casamento agora comprava flores sem motivo algum. O homem que considerava a cozinha um território exclusivamente dela agora preparava jantares elaborados. Ele começou a planejar programas em família, nos fins de semana, piqueniques no parque, idas ao cinema. Ele se lembrava de datas que até ela esquecia, como o aniversário do primeiro beijo deles. A intimidade, antes um campo de batalha abandonado, começou a ser reconstruída tijolo por tijolo. Começou com toques casuais, uma mão em suas costas enquanto passava por ela na cozinha, um abraço mais demorado antes de sair. Ele não pressionava por mais, parecia entender que ela precisava de tempo. Numa noite, enquanto assistiam a um filme, depois que as crianças dormiram, ele passou o braço por seus ombros. Mariana, em vez de enrijecer como faria meses antes, instintivamente se aninhou em seu peito. O calor do corpo dele, o cheiro familiar, tudo parecia novo e ao mesmo tempo antigo, uma redescoberta de um porto seguro que ela acreditava ter perdido para sempre. O desejo, que ela pensava estar morto e enterrado, começou a despertar. Era uma centelha pequena, frágil, mas estava lá. Ela se pegava observando-o, notando como a camisa se ajustava em seus ombros, o jeito como ele sorria para os filhos.
ela voltou a se sentir desejada. Os olhos dele a seguiam pela casa, não com a cobrança de antes, mas com admiração, com carinho. E quando finalmente fizeram amor, foi diferente de tudo o que haviam vivido, até mesmo no início apaixonado do relacionamento. Foi terno, paciente, uma conversa de corpos que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Ele estava focado nela, em seu prazer, de uma forma que a fez se sentir a única mulher no mundo. Mariana estava nas nuvens. Contava para as amigas, que a olhavam com uma mistura de inveja e espanto. A terapia fez um milagre, diziam, e ela concordava. Era a única explicação. Renato estava se esforçando, estava aprendendo, estava se tornando o homem que ela sempre sonhou que ele pudesse ser. O casamento dos sonhos, que ela julgava ser uma fantasia de contos de fada, estava acontecendo com ela, na vida real. A casa voltou a ter risadas, a cumplicidade retornou, a paz foi restaurada. Ela se sentia culpada por sua desconfiança inicial, por ter duvidado dele. Sentia uma gratidão imensa por aquele homem que parecia ter renascido das cinzas do relacionamento deles. Ele era perfeito, atencioso, romântico, um pai presente, um parceiro de vida. Tudo estava exatamente como deveria ser. Mas às vezes, em momentos de silêncio, uma pequena e incômoda pergunta surgia no fundo de sua mente, um sussurro quase inaudível. A mudança fora muito drástica, a perfeição era quase artificial. De onde vinha todo aquele conhecimento sobre seus desejos, sobre o que dizer, sobre como agir? Como um homem que passara anos sendo emocionalmente inepto de repente se tornara um especialista em relacionamentos? Ela afastava esses pensamentos rapidamente, repreendendo-se por procurar problemas onde não havia. Estava feliz, imensamente feliz. Por que estragar tudo com dúvidas infundadas? Era a terapia, claro que era. Não podia ser outra coisa. Ela se agarrava a essa certeza com todas as forças, pois a alternativa era assustadora demais para ser contemplada. Os 2 anos seguintes se desenrolaram como as cenas de um filme romântico, daqueles que fazem suspirar. A felicidade de Mariana deixou de ser uma esperança frágil para se tornar uma certeza sólida, o chão firme sob seus pés. A casa, antes um palco de silêncios e ressentimentos, agora era preenchida por uma harmonia constante. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores, misturando-se às conversas tranquilas e aos gestos de carinho entre ela e Renato. A terapia de casal, que fora o catalisador daquela transformação milagrosa, tornou-se uma lembrança distante. Foi Renato quem primeiro sugeriu que parassem as sessões. "Acho que já aprendemos o que tínhamos que aprender, meu amor", ele disse, abraçando-a pela cintura enquanto ela preparava o café. "Podemos usar esse dinheiro que gastamos todo mês e juntar para uma viagem em família. O que acha?" Mariana hesitou por um breve momento. A terapeuta havia sido sua âncora no meio da tempestade, e a ideia de soltá-la lhe causava um leve frio na espinha. Mas ao olhar para o homem à sua frente, para o brilho em seus olhos e a segurança em seu sorriso, ela se rendeu. Ele tinha razão. O trabalho estava feito. A profissional tinha sido brilhante, uma verdadeira artesã que reconstruiu os alicerces de seu casamento. Ela sentia uma gratidão eterna por aquela mulher que, em sua visão, havia devolvido seu marido e sua felicidade. A vida a 2 fluiu com uma leveza que Mariana jamais pensou ser possível. Renato era a personificação do marido perfeito. Ele não apenas mantinha os gestos românticos, mas parecia aprimorá-los. As flores sem motivo tornaram-se um hábito, os jantares surpresa, uma deliciosa rotina. Ele parecia ter um radar para os seus humores. Nos dias em que ela chegava do trabalho com o peso do mundo nos ombros,
Ele a recebia com um banho de banheira preparado ou sua sobremesa favorita. Ele a incentivava a sair com as amigas, a ter seu próprio espaço, dizendo que a felicidade dela o fazia feliz. Nesse tempo, a carga de trabalho de Renato pareceu aumentar. Ele chegava mais tarde em casa algumas noites por semana. No início, uma antiga pontada de ansiedade ameaçou Mariana, uma memória fantasma dos tempos de abandono. Mas Renato tinha um antídoto infalível para qualquer suspeita. Ele nunca chegava de mãos vazias. Se entrava pela porta às 9 da noite, trazia consigo uma única rosa, um chocolate que ela adorava ou o boneco que Lucas vira na vitrine da loja dias antes. Desculpe o atraso, amor. O dia foi uma loucura, mas não parei de pensar em vocês, ele dizia. E o cansaço em seu rosto parecia validar cada palavra. Como ela poderia desconfiar de um homem que, mesmo exausto, demonstrava que sua família era seu primeiro pensamento? Aquelas pequenas lembranças não eram apenas presentes. Eram provas de amor, selos de sua dedicação. Mariana via aquilo como um sacrifício dele pelo bem-estar da família, um esforço para lhes proporcionar uma vida melhor. As viagens a trabalho também se tornaram mais frequentes. Eram sempre curtas, 1 ou 2 dias no máximo, para cidades próximas. E, paradoxalmente, cada retorno parecia fortalecer ainda mais o casamento. Renato voltava com uma energia renovada, mais apaixonado e atencioso do que nunca. Ele a enchia de beijos, abraçava os filhos com uma saudade palpável e passava o fim de semana seguinte inteiramente dedicado a eles, como se quisesse compensar cada minuto de ausência. Para Mariana, aquelas viagens eram apenas mais uma prova do profissional dedicado que ele era, e a forma como ele voltava para casa só reforçava a imagem do marido e pai exemplar. A vida era boa, era linda. Era tudo o que ela sempre quis. Mariana sentia-se plena, amada e segura. O passado de dor e depressão parecia pertencer a outra vida, a uma outra mulher que ela mal reconhecia. A confiança em Renato era absoluta, inabalável. Até uma noite de quinta-feira. Estavam na sala, as crianças já dormindo. Mariana lia um livro, aninhada no sofá, enquanto Renato respondia a alguns e-mails de trabalho no seu notebook. O ambiente era de uma paz doméstica perfeita. De repente, o celular dele, que estava sobre a mesinha de centro, vibrou e acendeu a tela. Mariana, no automático, sem pensar, esticou o braço para pegá-lo e entregar a ele. "Amor, seu celular", disse ela, com os olhos ainda no aparelho. No instante em que seus dedos tocaram o telefone, a reação de Renato foi como um raio em céu azul. Ele se levantou num pulo, o corpo tenso, e arrancou o celular da mão dela com uma rapidez que a assustou. O movimento foi brusco, quase violento, e completamente desproporcional à situação. "Deixa que eu pego", ele disse, a voz um tom mais alta e ríspida do que o normal. Mariana recuou, o coração disparando com o susto. Ela o encarou confusa. Ele olhou para a tela do celular, atendeu com uma formalidade forçada. "Alô? Sim, chefe. Entendo." E se afastou, indo para a varanda para continuar a conversa. Ela ficou ali, paralisada no sofá, o livro esquecido em seu colo. A paz da sala havia se quebrado em 1000 pedaços. Não foi a ligação. Era o chefe dele. Ela o vira. Foi a reação, o pânico em seus olhos, a forma como ele arrancou o aparelho de sua mão, como se ela estivesse prestes a descobrir um segredo de estado. Por que tanto alarde? Era apenas o celular, ela nunca mexia nas coisas dele, não tinha motivos para isso. O gesto dele não fazia sentido. Quando Renato voltou para a sala, minutos depois, seu rosto exibia um sorriso tenso. "Desculpe, amor, assunto urgente do trabalho. Você sabe como é." Ele tentou abraçá-la, mas Mariana sentiu uma rigidez em seu próprio corpo. Ela se afastou um pouco, o suficiente para olhá-lo nos olhos. "Por que você pegou o celular daquele jeito, Renato? Parecia que eu ia comê-lo."
Ele riu, um som nervoso que não chegou aos seus olhos. Impressão sua. Eu só estava no meio de um raciocínio importante do e-mail. Me assustei com o toque. Fui no impulso. Não foi nada. Ele tentou minimizar, transformar o episódio numa banalidade. Mas a imagem de seu rosto em pânico estava gravada na mente de Mariana. Aquele breve instante de tensão descontrolada havia rasgado o véu da perfeição. Pela primeira vez em 2 anos, a semente da dúvida, que ela acreditava ter erradicado para sempre, foi plantada novamente em seu coração. Uma pulga minúscula, quase invisível, mas terrivelmente incômoda, acabara de se instalar atrás de sua orelha. E ela sabia, com uma intuição que começava a despertar de um longo sono, que aquela pulga não a deixaria em paz tão cedo. O sonho perfeito havia acabado de apresentar sua primeira, e talvez fatal, rachadura. Aquele incidente, embora breve, foi como uma pedra atirada na superfície calma de um lago. As ondulações de desconforto e suspeita se espalharam pelos dias seguintes, perturbando a paz que Mariana tanto prezava. Ela tentou se convencer de que Renato estava certo, que fora apenas uma reação exagerada ao estresse do trabalho. Mas a imagem de seu pânico estava gravada em sua retina. A harmonia da casa, antes tão natural, agora parecia frágil, forçada. Mariana se pegava observando o marido com um olhar analítico que não usava há anos. Cada gesto, cada palavra, cada olhar dele era agora filtrado por uma nova lente de desconfiança. Ela notou como ele era mais protetor com o celular. O aparelho sempre estava em seu bolso ou virado com a tela para baixo. Se ele ia ao banheiro, o celular ia junto. Se ia à cozinha buscar um copo d'água, o celular o acompanhava. Era sutil, mas para Mariana, que agora estava em estado de alerta, era um sinal claro de que algo estava sendo escondido. A curiosidade, misturada a uma ansiedade crescente, tornou-se uma tortura. Ela lutava contra o impulso de bisbilhotar, sentindo-se culpada por sequer considerar invadir a privacidade do homem que até uma semana atrás era a personificação da confiança. E se for um problema no trabalho, ela pensava, tentando encontrar uma justificativa nobre. Talvez ele esteja com dificuldades financeiras e não queira me preocupar. Essa possibilidade a angustiava. Mas era preferível à alternativa que sua mente, traiçoeiramente, começava a desenhar. Numa noite, a tentação venceu. Esperou até que a respiração de Renato se tornasse profunda e irregular, o som familiar de seu sono pesado. Com o coração batendo descompassado no peito, ela deslizou para fora da cama, o corpo movendo-se com a cautela de um ladrão. Pegou o celular dele na mesa de cabeceira, o metal frio contra sua pele suada, e se refugiou na sala, a única luz vindo de um abajur no canto. Ela tentou a senha antiga, a data de aniversário de casamento. Senha incorreta. Tentou a data de nascimento dela, dos filhos. Nada. Ele havia mudado. A confirmação a atingiu como um soco no estômago. Por quê? Por que ele mudaria a senha que usava há anos? A suspeita deixou de ser uma pulga para se tornar um monstro que rugia em sua mente. Não era um problema de trabalho. Problemas de trabalho não exigiam tanto segredo dentro de casa. Havia algo mais. Mariana sabia que precisava descobrir a verdade. A incerteza era mais dolorosa do que qualquer realidade, por pior que fosse. Nos dias seguintes, ela se transformou numa espiã em sua própria casa. Fingia normalidade, sorria, beijava-o, mas seus olhos estavam sempre atentos, esperando uma oportunidade. A chance veio numa tarde de sábado. Estavam na sala, e ela, com uma naturalidade ensaiada, pediu que ele pesquisasse o trailer de um filme que queria ver com as crianças. "Pesquisa aí no seu celular, amor. O meu está carregando no quarto." Ele pegou o aparelho e, no breve instante em que seus dedos deslizaram pela tela para digitar a senha de desbloqueio,
Os olhos de Mariana estavam fixos, gravando o movimento. Naquela noite, a espera foi agoniante. Cada minuto até que ele adormecesse pareceu uma eternidade. Quando finalmente teve certeza de que ele estava em sono profundo, repetiu o ritual. Pegou o celular, foi para a sala e sentou-se na mesma poltrona, que agora parecia um banco de réu. Com os dedos trêmulos, ela digitou a senha. O aparelho se abriu. Seu coração parou por um segundo e depois disparou numa corrida frenética. O acesso estava ali, um universo de informações na palma de sua mão. Por onde começar? Galeria de fotos? E-mails? O aplicativo de mensagens parecia o lugar mais óbvio. Ela o abriu. A lista de conversas parecia normal à primeira vista. Grupos da família, amigos do futebol, colegas de trabalho, nada fora do comum. Um alívio momentâneo a invadiu. Talvez eu esteja louca, pensou, mas a intuição, aquela voz persistente, não a deixou desistir. Ela lembrou-se de ter lido em algum lugar sobre pastas escondidas, conversas arquivadas. Seus dedos, agindo quase por conta própria, deslizaram pela tela, procurando uma função, um menu oculto. E então ela encontrou. Uma pequena aba, quase imperceptível, chamada Conversas Arquivadas. Ela tocou nela, e o mundo de Mariana desmoronou. Não havia uma, mas dezenas de conversas. E uma, em particular, no topo da lista, tinha um histórico que parecia infinito. O nome no contato era Patrícia. O coração dela gelou. Quem era Patrícia? A foto de perfil era de uma mulher sorridente, de cabelos escuros, aparentando ter a mesma idade que ela. Mariana abriu a conversa. A data da primeira mensagem a fez perder o fôlego, quase 2 anos atrás. Exatamente a época em que a transformação milagrosa de Renato havia começado. Ela começou a ler. No início, não entendia direito. As mensagens eram sobre ela, sobre o casamento deles. Renato se queixava, desabafava sobre as brigas, sobre a falta de intimidade, sobre a depressão dela. E Patrícia respondia, mas não como uma amiga que apenas oferece um ombro. Ela dava conselhos. Não, eram mais do que conselhos. Eram instruções. Você precisa ser mais paciente, Renato. Ela está passando por um momento difícil, dizia uma mensagem antiga. Por que você não compra as flores que ela gosta? Girassóis, você me disse. Um gesto simples pode mudar o dia dela. Mariana sentiu o ar faltar. Os girassóis. O primeiro gesto que a fizera acreditar na mudança dele. Não foi espontâneo. Foi uma sugestão. Ela continuou a rolar a tela, a respiração suspensa, os olhos devorando as palavras que reescreviam sua história. Não discuta com ela quando ela estiver cansada. Prepare um jantar. Diga que ela tem razão. Peça desculpas, mesmo que você ache que não errou. Isso se chama inteligência emocional, algo que você precisa desenvolver. O pedido de desculpas, o jantar surpresa, a frase, você tem razão. Tudo estava ali. Cada gesto, cada palavra carinhosa, cada atitude que a fizera se apaixonar por ele novamente, não nascera dele. Fora roteirizado por outra mulher. As horas passavam, mas Mariana não sentia. Estava presa naquele vórtice de revelações, rolando por 3 anos de mensagens. Eram mais de 50 horas de leitura, ela calcularia depois, uma maratona de dor que a estava quebrando por dentro. Ela viu a organização de seus aniversários, a escolha de seus presentes, a sugestão para as viagens de fim de semana. Viu Patrícia criticando Renato, chamando-o de teimoso e imaturo, e depois o orientando, como uma professora ensina um aluno relutante. Sua felicidade, seu casamento dos sonhos, a reconstrução de sua família, tudo era uma peça de teatro bem ensaiada, onde ela era a única na plateia que não conhecia o roteiro. E o pior ainda estava por vir. Ela ainda não sabia quem era Patrícia, nem a profundidade da relação entre ela e seu marido. Mas uma coisa era certa,
O mundo que ela conhecia acabara de ser implodido, e ela estava de pé, sozinha, no meio dos escombros fumegantes de uma vida que nunca fora realmente sua. O choque inicial, agudo e paralisante, deu lugar a uma náusea gelada que subia lentamente pela garganta de Mariana. As palavras na tela do celular pareciam se contorcer, dançando diante de seus olhos, enquanto as lágrimas, agora incontroláveis, caíam em silêncio, manchando o brilho frio do aparelho. Cada mensagem que seus olhos devoravam era um novo golpe, uma nova peça encaixada à força no quebra-cabeça de sua vida, revelando uma imagem final que era uma farsa monumental. O homem que dormia o sono dos justos no quarto ao lado não era o marido renascido que ela aprendera a amar com uma devoção renovada. Era um fantoche cujas cordas invisíveis eram habilmente manipuladas por uma mulher chamada Patrícia. A descoberta de que sua felicidade fora meticulosamente roteirizada era por si só devastadora. Mas a mente de Mariana, mesmo em meio ao caos e à dor, buscava desesperadamente por uma explicação que pudesse, de alguma forma, mitigar o horror. Talvez Patrícia fosse uma psicóloga, uma coach de relacionamentos que Renato, envergonhado demais para admitir sua falha, contratara em segredo. Essa hipótese, embora bizarra, ainda o pintaria como um homem desesperado, lutando para salvar seu casamento por meios escondidos. Era uma tábua de salvação frágil, quase podre, mas Mariana se agarrou a ela com a força de quem se afoga, enquanto seus dedos trêmulos continuavam a descer pela conversa, mergulhando cada vez mais fundo no abismo. A identidade da misteriosa mentora não demorou a se materializar. Entre as mensagens de orientação, Mariana encontrou fotos, uma selfie de Patrícia com seu marido e um menino sorridente, um adolescente com a legenda "Dia em Família no Parque". Mariana deu zoom no rosto da mulher. Era a mesma da foto de perfil, na casa dos 40 anos, com um sorriso que parecia genuíno e olhos que transmitiam uma calma quase maternal. Patrícia era casada e mãe. A revelação, em vez de trazer qualquer tipo de alívio, apenas intensificou a dúvida. A ironia da situação era de uma crueldade atroz. Do outro lado da cidade, ou talvez do país, havia outra mulher, Patrícia, que também se queixava de um casamento sem intimidade, de um marido ausente, e em sua própria solidão ela encontrou um propósito em se tornar a salvadora do casamento de Renato. Ela o ensinava a ser o marido que talvez ela mesma desejasse ter. E Renato, o aluno aplicado, absorvia cada lição e a replicava em casa. Ele não estava se transformando, estava imitando. E a performance fora tão convincente que enganara a todos, principalmente a ela, Mariana, que se apaixonara perdidamente pelo personagem, não pelo homem. Se a história terminasse ali, já seria uma tragédia insuportável. Mas Mariana continuou a ler, impelida por uma necessidade masoquista de conhecer a extensão completa daquelas conversas. E o que ela encontrou nas mensagens mais recentes dos últimos meses destruiu a última fibra de esperança a que se agarrava. A relação entre Renato e Patrícia não era apenas um coaching bizarro. Havia se transformado em algo muito mais íntimo, muito mais perigoso. Entre os conselhos e as críticas, a linguagem mudou. Flertes sutis tornaram-se ousados. Elogios à inteligência dela se transformaram em elogios à sua beleza. Então vieram as fotos íntimas, as selfies trocadas, os sorrisos cúmplices. E finalmente as declarações de amor. Inequívocas, explícitas, cada uma delas uma facada no coração de Mariana. "Eu te amo, Patrícia. Você é a mulher da minha vida", dizia uma mensagem de Renato enviada durante uma de suas viagens a trabalho. A resposta dela veio minutos depois. "Eu também te amo, Renato. Você é minha alma gêmea, mas nós dois sabemos que não podemos fazer isso. Temos nossas famílias." Mariana teve que largar o celular.
O ar não entrava em seus pulmões. Ela se curvou, o estômago se contraindo violentamente, o som de seu sofrimento abafado pelo choro convulso que a sacudia. A traição era dupla, tripla, um monstro de várias cabeças. Renato não a estava apenas enganando com uma performance. Ele a estava traindo com a arquiteta dessa mesma performance. O marido perfeito que ela tinha em casa era um produto criado e mantido pelo amor que ele sentia por outra mulher, pela amante. Com as mãos tremendo, ela pegou o celular uma última vez e leu a troca de mensagens daquela noite, poucas horas antes. A Mariana está tão feliz. Às vezes sinto uma culpa que me esmaga, ele escreveu. Você está fazendo a coisa certa, respondeu Patrícia. O que temos é nosso, é um mundo à parte, ninguém precisa se machucar. Agora vá dormir com sua esposa e lembre-se de dar um beijo de bom dia nela amanhã. Ela gosta disso. A última mensagem foi o golpe final. A mulher que declarava amor ao seu marido era a mesma que o instruía a beijá-la pela manhã. Eles se viam como nobres, sacrificando sua alma gêmea em prol de um bem maior, quando na verdade eram apenas covardes, construindo um castelo de mentiras sobre a ignorância de seus cônjuges. Mariana ficou sentada no escuro, o celular esquecido em seu colo, a tela agora apagada. O sol começaria a nascer em poucas horas. A rotina da casa logo começaria. E Renato, o ator premiado, o amante de outra, acordaria e, seguindo as instruções de sua amada, se inclinaria para lhe dar um beijo. Mas a mulher que ele beijaria não seria a mesma da noite anterior. A Mariana, que existia há poucas horas, estava morta, enterrada sob os escombros de uma vida de mentiras. A mulher que estava sentada na sala, fria e vazia, era outra. Uma mulher com o coração em estilhaços, mas com os olhos, pela primeira vez em muito tempo, terrivelmente abertos. O filme romântico havia acabado, e ela sabia, com uma certeza gélida, que o ato final estava prestes a começar, e desta vez ela não seria apenas uma espectadora. O silêncio da madrugada era um manto pesado sobre a casa, mas dentro de Mariana uma tempestade rugia, devastando tudo o que um dia fora sagrado. O choro havia cessado, substituído por uma clareza fria e cortante. Ela não dormiu. Permaneceu imóvel na poltrona da sala, o epicentro do terremoto que implodira sua vida, enquanto as primeiras luzes do amanhecer pintavam o céu com tons de cinza e violeta. Mariana levantou, colocou o celular de volta na mesa de cabeceira dele. Seus movimentos eram deliberados, quase robóticos. Ela não gritou, não chorou. Em vez disso, calçou silenciosamente um par de tênis, pegou as chaves e saiu, fechando a porta da frente com um clique quase inaudível. O ar frio da manhã atingiu seu rosto, um choque bem-vindo que a lembrava de que ainda estava viva, respirando. Ela não tinha um destino. Apenas caminhava, as pernas a levando por ruas desertas que despertavam lentamente. Cada passo era uma tentativa de se afastar da mulher que fora na noite anterior, a esposa feliz, a mãe realizada, a tola enganada. Com cada quarteirão, ela sentia a dor se transformar em algo mais duro, mais afiado. Uma raiva gélida começava a cristalizar-se sobre os estilhaços de seu coração. O celular vibrou em seu bolso. Era ele. Bom dia, meu amor. Acordei e não te vi. Onde você está? A hipocrisia daquelas palavras, meu amor, quase a fez rir. Seus dedos, surpreendentemente firmes, digitaram uma resposta. Saí para caminhar mais cedo. Precisava de ar. Por favor, dê o café das crianças e leve-as para a escola. Chego mais tarde. Ela enviou a mensagem e desligou o aparelho, cortando o último fio que a ligava à farsa dele. Que ele cumprisse seu papel. Que ele fosse o pai perfeito, o marido atencioso, só mais uma vez.
O espetáculo precisava continuar, mas a plateia de uma pessoa só havia abandonado o teatro. Quando finalmente retornou, a casa estava silenciosa. Ele já havia saído para o trabalho, deixando para trás a ordem impecável de um lar feliz. A louça do café estava lavada, as camas das crianças arrumadas. Era a cena de um crime perfeito, sem vestígios da traição que pairava no ar como um veneno invisível. Mariana parou no meio da sala, o silêncio amplificando o zumbido em seus ouvidos. Seus olhos pousaram em um porta-retratos sobre a estante. Nele, Lucas e Sofia, com 9 e 7 anos, sorriam para a câmera, seus rostos a pura imagem da inocência, alheios à teia de mentiras que sustentava o mundo deles. Aquele retrato era a única verdade que restava. Eram eles. Eram a razão pela qual a dor era tão profunda e a decisão tão impossível. Um turbilhão de possibilidades a assaltava. A primeira, a mais visceral, era a de expor tudo. De arrancar a máscara de Renato e a de Patrícia. De ligar para o marido dela, um estranho cujo mundo estava prestes a ser destruído, e contar-lhe cada detalhe sórdido. Ela imaginava a cena, a admiração que Renato e Patrícia sentiam por si mesmos, sua autoimagem de mártires nobres, desmoronando em humilhação pública. A ideia de destruir a falsa paz deles era um bálsamo tentador para sua própria agonia. Mas então, ela olhava novamente para a foto, para os sorrisos de seus filhos. Uma guerra aberta deixaria cicatrizes profundas neles. O que viria depois da explosão? Um divórcio litigioso, a partilha de bens, a guarda compartilhada, a dor de explicar aos filhos que o pai que eles adoravam era um mentiroso e a mãe, uma mulher traída. O futuro, antes uma estrada ensolarada e previsível, agora era um abismo escuro e desconhecido. Ela estava na beira, com o vento da incerteza soprando em seu rosto. Um caminho levava à vingança, uma explosão catártica que poderia consumir a todos, inclusive a ela mesma. O outro, mais silencioso e talvez mais aterrorizante, levava ao recomeço. Um caminho solitário, onde ela teria que juntar seus próprios pedaços e reconstruir uma vida do zero, para si e para seus filhos. Naquele momento, olhando para os rostos de seus filhos, Mariana sabia que precisava ser mais inteligente do que nunca. A próxima cena não seria escrita por Patrícia, nem dirigida por Renato. O roteiro, pela primeira vez, estava em suas mãos, e o primeiro ato estava prestes a começar. Naquela mesma tarde, com o coração ainda em frangalhos, mas a mente afiada pela adrenalina da traição, Mariana fez uma ligação. Não para uma amiga, não para sua mãe. Ela ligou para a terapeuta de casal, a mulher que ela um dia acreditou pelo milagre e que agora, sem saber, era uma peça central no tabuleiro de sua dor. Ela precisava de uma perspectiva, de um guia neutro antes de dar o próximo passo no campo minado que se tornara sua vida. A sessão foi um monólogo febril, onde Mariana despejou a história inteira, cada mensagem, cada mentira, cada detalhe da farsa. A terapeuta ouviu, o choque e a compaixão estampados em seu rosto, não oferecendo soluções, mas ajudando Mariana a organizar o caos em sua mente, a separar a dor da raiva, a vítima da mulher que precisava agir. Quando a noite caiu, trazendo consigo a volta de Renato para casa, o ar estava carregado de uma eletricidade palpável. Ele entrou sorrindo, o marido perfeito voltando ao seu santuário, mas o sorriso morreu em seus lábios ao encontrar Mariana sentada na poltrona da sala, a mesma onde descobriu tudo, com uma expressão que ele nunca viu antes. Não era raiva, não era tristeza, era uma calma aterradora, a calma do olho de um furacão. Precisamos conversar, ela disse, e o tom de sua voz fez o sangue de Renato gelar. Ela não gritou, não o acusou de imediato. Com uma precisão cirúrgica, ela começou a narrar a história de seu casamento nos últimos anos.
Falou dos girassóis, dos jantares surpresa, das frases exatas que ele usava para acalmá-la, dos presentes de aniversário, das viagens de fim de semana. A cada detalhe que ela mencionava, o rosto de Renato empalidecia, a confusão dando lugar ao pânico. Ele não entendia como ela podia saber de tudo com tamanha exatidão. E então ela deu o golpe final. "Eu sei sobre a Patrícia", disse ela. E o nome, pronunciado em voz alta naquela sala pela primeira vez, pareceu sugar todo o ar do ambiente. "Sei que cada gesto seu não foi espontâneo, foi instruído. Sei que cada palavra de carinho foi um roteiro. E sei que enquanto eu acreditava que nosso casamento estava sendo salvo, minha vida, minhas dores, minha intimidade estavam sendo expostas e debatidas com a sua amante." A palavra amante o atingiu como um soco. Renato abriu a boca para negar, para se defender, mas nenhuma palavra saiu. O choque de ser descoberto, de ter sua teia de mentiras desfiada, fio por fio, o deixou mudo. "Eu me senti humilhada", continuou Mariana, a voz firme, embora cada palavra fosse uma faca em seu próprio peito. "Humilhada por ter sido enganada, por ter me apaixonado por uma farsa. E o mais importante, humilhada por ter tido minha vida transformada em um estudo de caso para a mulher com quem você me traía. Por enquanto vou ficar aqui. Temos 2 filhos que não merecem ser envolvidos nesta palhaçada. Mas não se engane, Renato. O nosso casamento, o que quer que você achasse que ele era, acabou esta noite." Ela se levantou e foi para o quarto de hóspedes, deixando-o paralisado no meio da sala, um homem desmascarado no palco de seu próprio teatro. As semanas que se seguiram foram um borrão de tensão silenciosa. Mas enquanto Renato se afundava em seu choque e culpa, algo novo despertava em Mariana. A energia que ela antes gastava tentando decifrar o marido e manter a paz, ela agora a redirecionava para si mesma. A dor, em vez de paralisá-la, tornou-se combustível. Ela se matriculou em uma academia, não para reconquistá-lo, mas para reconquistar seu próprio corpo, para sentir a força em seus músculos, para suar a raiva e a tristeza. Mergulhou no trabalho com um foco renovado, e sua competência, antes ofuscada pela névoa doméstica, brilhou intensamente, resultando em uma promoção que a surpreendeu. Ela não estava mais vivendo de migalhas de atenção. Estava se servindo de um banquete de autodescoberta. Olhava-se no espelho e, pela primeira vez em anos, não via a mãe cansada ou a esposa rejeitada. Via uma mulher linda, poderosa, que sobrevivera ao impensável e estava apenas começando a entender o tamanho de sua própria força. Quanto a Patrícia, a incendiária anônima de sua vida, Mariana tomou uma decisão que chocou até a si mesma. Ela não procurou vingança. Não ligou para o marido dela. Em uma última mensagem, enviada do celular de Renato, que ele deixou sobre a mesa, Mariana escreveu apenas uma frase para outra mulher. "Sei de tudo. Em vez de tentar consertar a vida dos outros, talvez devesse cuidar da sua. Você vai precisar." E com isso, ela a deletou. Não apenas da conversa, mas de sua vida. Patrícia não merecia o status de rival. Era apenas uma nota de rodapé triste na história de sua redescoberta. A verdadeira jornada, a mais difícil e a mais importante, estava apenas começando. E Mariana, pela primeira vez, sentia uma curiosidade genuína e até mesmo uma ponta de excitação para descobrir o que o futuro lhe reservava. 3 meses, 90 dias que se arrastaram como anos e voaram como segundos. Para Renato, foram 90 dias de um silêncio ensurdecedor, habitando uma casa que se tornara uma casca oca, um mausoléu do casamento que ele próprio assassinara. Para Mariana, foram 90 dias de uma metamorfose vertiginosa. A mulher que chorou no chão da sala deu lugar a uma figura que ela mesma mal reconhecia no espelho, mais forte,
mais magra, com um brilho nos olhos que não vinha da felicidade conjugal, mas de uma recém-descoberta e inabalável autoestima. A promoção no trabalho não foi apenas um aumento de salário, foi a chave que abriu a porta da jaula. Com a independência financeira firmemente em suas mãos, Mariana tomou a decisão final. Ela encontrou um apartamento, um lugar claro e arejado que não continha fantasmas, e o alugou. Seria dela e dos filhos. Um novo começo, em uma tela em branco. A conversa final com Renato não teve o fogo da primeira. Foi calma, quase melancólica, o que a tornou ainda mais definitiva. Ele a observava embalar os últimos pertences das crianças, o rosto marcado pela perda, a postura de um homem derrotado. Eu encontrei um lugar para nós, disse ela, sem olhá-lo diretamente. É hora de você se entender, Renato, de descobrir quem você é sem um roteiro, sem um álibi. Essa vida dupla que você tentou levar não faz sentido, não para você, não para mim, e certamente não para eles. Ela gesticulou na direção do quarto das crianças. Eles merecem a verdade, e a verdade é que, por enquanto, a nossa família precisa viver em casas separadas. Cada palavra era um prego no caixão da esperança dele. A partida de Mariana foi um golpe, mas ver as caixas com os brinquedos de Lucas e os livros de Sofia sendo levadas para fora de casa foi a verdadeira tortura. O silêncio que se seguiu à partida deles era absoluto, um vácuo que ecoava seu fracasso. A vergonha era sua única companheira. Ele, que se via como o herói salvador de seu casamento, agora se enxergava como realmente era. Um covarde que perdera tudo por não ter a coragem de ser honesto consigo mesmo. O arrependimento o consumiu. Em um ato de desespero e clareza, ele pegou o telefone e terminou tudo com Patrícia. A conversa foi breve, desprovida da falsa intimidade que os unira. A relação que parecia um porto seguro revelou-se o que sempre fora. Uma âncora tóxica que o impedia de enfrentar a si mesmo. Ele estava sozinho, completamente. Humilhado, quebrado, mas com uma centelha de determinação que não vinha de um roteiro, Renato fez a ligação que deveria ter feito por si mesmo anos antes. Marcou uma sessão com a terapeuta, sozinho. Desta vez, não havia performance. Havia apenas a verdade crua de um homem que se olhou no espelho e odiou o que viu. Ele se dedicou às sessões com uma ferocidade que nunca tivera, não para aprender a agradar, mas para aprender a se entender. Meses depois, Mariana observava seus filhos correndo em um parque perto de seu novo apartamento. Ela estava em paz. Não uma paz eufórica, mas uma paz serena, a paz de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. De longe, ela viu uma figura familiar se aproximando. Era Renato. Ele não se aproximou dela, apenas ficou a uma distância respeitosa, observando as crianças com uma tristeza genuína nos olhos. O celular dela vibrou. Uma mensagem dele. Eu sei que talvez seja tarde demais, dizia o texto. E sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu precisava que você soubesse. Aquele homem que te enganou, eu estou tentando matá-lo todos os dias. Estou fazendo isso por mim, mas a verdade é que a imagem de vocês três é a única coisa que me impulsiona. Eu não sei o que o futuro reserva, Mariana, mas eu vou lutar para ser um homem digno do perdão de vocês, e eu vou tentar reconquistar minha família, custe o que custar. Mariana leu a mensagem, o coração batendo um pouco mais forte. Ela olhou para ele, do outro lado do gramado, e depois para seus filhos, rindo sob o sol. Ela não sorriu, mas também não sentiu raiva. Pela primeira vez, ela não sabia o que o futuro reservava. A história deles não havia terminado com um ponto final, mas com uma reticência. Uma promessa silenciosa de que talvez a jornada mais difícil e mais verdadeira de todas estivesse apenas começando. E assim, a história de Mariana e Renato chega a uma encruzilhada.
O futuro, antes um abismo de incerteza, agora se abre com uma frágil, porém real possibilidade. A jornada de cada um deles apenas começou. Mariana, renascida das cinzas de uma vida que não era sua, encontrou sua força e sua paz. Renato, despojado de suas máscaras e mentiras, inicia o doloroso caminho da autodescoberta e do arrependimento genuíno. A história termina aqui porque quero ouvir a opinião de vocês. Se você estivesse no lugar de Mariana, depois de toda a humilhação, da manipulação e da traição, o que você faria? Você acredita que um homem pode realmente mudar de forma tão profunda? Um dia, você perdoaria Renato, não apenas como pai de seus filhos, mas como o homem da sua vida. Ou você seguiria em frente de cabeça erguida e nunca mais olharia para trás, fechando para sempre a porta para esse amor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.